O que será que acontece de verdade na mente de uma pessoa depois de um divórcio? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que apresenta um roteiro psicológico, nossa, fascinante, quase matemático, sabe? De como aquela narrativa pessoal de liberdade pode, de repente, bater de frente com a realidade. E essa colisão, ela pode ser bem brutal. Vamos desvendar isso. Olha, essa citação da fonte já dá o tom de tudo, né? É forte. A ideia central aqui é que o divórcio não é só virar uma página. É muitas vezes o começo de uma colisão com uma realidade para a qual a pessoa simplesmente não estava preparada. Então, a gente entra agora no que a fonte que estamos analisando chama de campo minado psicológico. Pensa bem, um casamento longo não é só um relacionamento, é um ecossistema completo que vai moldando a identidade da pessoa. Sair disso, de uma hora para outra, é quase como perder o chão. E aqui está o núcleo do conflito. De um lado, tem a história que a pessoa se conta, sabe? Aquela narrativa de coragem, de libertação. E do outro, a realidade. Uma realidade que vai se revelando aos poucos, peça por peça, e que nem sempre combina com a história inicial. Ok, vamos começar essa jornada cronológica. A fonte descreve duas fases iniciais que são cruciais, a lua de mel e o despertar. Elas basicamente preparam o terreno para tudo que vem depois. O que é bem interessante aqui é que a fonte nos dá um mapa bem claro dessa progressão psicológica. São 4 fases distintas, cada uma com seus próprios desafios, e o mais importante, uma leva diretamente à outra. A primeira fase, então, é a lua de mel. É um período de euforia pura. A pessoa se sente uma heroína, sabe? Os amigos validam a decisão. A atenção nos aplicativos de namoro parece confirmar que foi a coisa certa a fazer. É como viver numa bolha de autoparabenização antes que a realidade comece a bater na porta. E é justamente aqui que começa a fase 2, o despertar. Aquela fantasia de atenção em massa, de muitas opções, colide com a realidade do mundo dos encontros. E nessa realidade, qualidade, valor e intenção genuína, bom, são bem mais raros do que parecia. E aí, vem a primeira rachadura na narrativa. Aquele momento em que cai a ficha. Para esse cara, eu sou só um programa de sexta-noite. Essa percepção é um gatilho. Automaticamente começam as comparações. A segurança que existia com o ex-marido começa a parecer diferente em retrospecto, e aquela certeza de que o problema era ele começa a balançar. Bom, essa rachadura inicial vai se aprofundando e leva a fases ainda mais intensas, o pânico e, finalmente, o acerto de contas. É aqui que a performance, aquela encenação da felicidade, começa a ficar insustentável. A fonte aponta o período ali de 6 a 8 meses como um ponto de virada bem crítico. A novidade dos encontros já acabou, os amigos já se cansaram de ouvir a mesma história, e num ato quase de desespero, a pessoa começa a reescrever a história do próprio casamento na cabeça. A dúvida sobre a decisão se instala de vez. E a realidade do que a fonte chama de mercado de relacionamentos se mostra brutal. Essa tabela resume bem as categorias de parceiros que costumam aparecer. E a percepção é que o valor que ela achava que tinha no mercado não corresponde nem um pouco à dura economia afetiva que ela encontra na prática. Essa frase, ela é como um soco no estômago, né? E ela marca a chegada da fase 4, o acerto de contas. É o momento em que a fantasia desmorona por completo. É quando todas as defesas psicológicas que a pessoa construiu simplesmente cedem. O ponto crucial dessa última fase não é só tristeza, é mais profundo. É o colapso total da fantasia. É a compreensão dolorosa de que uma realidade que era imperfeita, mas real, foi trocada por uma ilusão que, no fim das contas, não se sustentou. Ok, para a gente entender toda essa turbulência interna por trás dessas fases, a fonte aponta para 3 síndromes psicológicas bem específicas. Elas ajudam a explicar o que está de fato acontecendo no cérebro durante todo esse processo. A primeira é a famosa dissonância cognitiva. Imagina o estresse mental de tentar acreditar em 2 coisas totalmente opostas ao mesmo tempo. Eu fiz a coisa certa e eu tô infeliz e tudo piorou. Esse conflito interno é tão desgastante que o cérebro, para se proteger, pode acabar levando a quadros de ansiedade, depressão ou até uma apatia emocional. Depois tem um fenômeno que a fonte descreve não como amor, mas quase como uma assombração neurológica. O cérebro estava tão acostumado com a presença do parceiro que ele continua funcionando como se a pessoa ainda estivesse ali. Isso torna o ato de seguir em frente algo incrivelmente difícil. E por fim, a síndrome da noite de domingo.
Acho que muita gente conhece essa sensação. É aquele momento de pavor, quando as distrações do fim de semana se vão, o silêncio chega e a pessoa sabe que a performance da felicidade vai ter que recomeçar na segunda-feira. A verdade nua e crua da situação se torna inescapável. E agora, a gente chega na reviravolta final dessa história, no que a fonte descreve como a ironia final, e talvez a mais cruel, de todo esse processo psicológico. E aqui está a grande ironia. Exatamente no momento em que ela chega no fundo do poço do arrependimento, o ex-marido, que foi catalisado pela própria dor do divórcio, usa essa experiência para crescer. Ele processa o luto, se reconstrói e, de forma irônica, muitas vezes ele se torna o homem que ela sempre quis que ele fosse. As constatações finais, segundo a fonte, são devastadoras. Elas apontam para uma verdade bem difícil, que talvez o problema não fosse o casamento, mas uma insatisfação interna que foi projetada nele. A busca por empolgação levou ao caos. O desejo de ser desejada a tornou descartável. E, no fim, a percepção de que não deixou um relacionamento ruim, mas que ela mesma tornou ruim em sua própria mente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que na verdade resume toda essa discussão. Qual é o verdadeiro custo de trocar uma realidade que é imperfeita, mas é real, por uma fantasia que parece perfeita, mas que pode não existir? É algo para se refletir, sem dúvida.